Você se sente você mesmo na sua relação? Sim? Não? Vamos conversar sobre isso. Oi, eu sou Evandro, estou aqui gravando um vídeo todos os dias, durante 90 dias. Pra quê? Pra que você está fazendo isso, Evandro? Para melhorar minha comunicação, minha espontaneidade, minha expressão através dessa exposição, que é estar aqui todos os dias no YouTube. Se você acompanha essa série até o dia de hoje e você quiser olhar os primeiros vídeos, você vai ver o quanto eu mudei a minha forma de me comunicar, o quanto eu estou mais natural. E é sobre isso também que eu quero falar com vocês hoje, mas em uma outra coisa, na relação. Eu já estou com a Isa, minha companheira, já faz 3 anos. A gente já passou por altos e baixos na relação, como é toda relação, onde você aprende um com o outro, onde você amadurece um com o outro, onde você aprende a conviver com uma pessoa que, por mais que tenha muitas coisas parecidas, existem muitas diferenças. E esse é o lado do amor, é o lado onde você escolhe estar com a outra pessoa, mesmo quando nem tudo se encaixa, você entende o que precisa se encaixar, o que não precisa se encaixar, respeitar a individualidade um do outro e respeitar também as suas individualidades, sem desrespeitar o outro acima de tudo, mas respeitando aquilo que é importante para você, por mais que para o outro seja indiferente. E uma das coisas que hoje aconteceu, que me fez pensar, e obrigado por isso ter acontecido, porque eu trouxe um assunto bem interessante aqui para o vídeo de hoje, é que a Isa chegou e falou assim: puxa, eu admiro como você tem time para fazer piada, para contar coisa engraçada. E eu queria ser um pouco mais assim, até mesmo para estar mais leve no meu trabalho, para fazer as pessoas rirem, porque eu não faço as pessoas rirem. Eu sou um pouco mais séria quando eu estou trabalhando. E eu queria aprender um pouco isso de você estar sempre, de repente, fazendo uma piada, brincando, me fazendo rir, ou contando umas coisas que não tem graça, eu rio do mesmo jeito, não pela piada, mas sim pela idiotice que é você estar contando aquilo. E eu me veio um flashback assim na minha cabeça de quando a gente estava no começo da nossa relação, que eu era o completo oposto disso. Eu, eu tinha uma persona com a minha família, e eu tinha uma persona enquanto eu estava com ela, ou seja, uma personalidade. Eu me sentia um cara muito engraçado na minha família, de fazer palhaçada, de fazer os outros rir, de fazer minha mãe literalmente fazer xixi de tanto dar risada, minha prima também, que eram pessoas muito próximas a mim, e são próximas ainda, mas é diferente porque agora eu já não estou mais no Brasil, eu estou aqui, né? E eu lembro que no começo da minha relação com a Isa, nos 3 primeiros meses que a gente começou a namorar, antes dela se mudar do Brasil, e a gente passar por esse momento de relacionamento à distância, que durou aí mais ou menos um ano e alguns meses, eu não era uma pessoa comédia para ela. Eu não era uma pessoa que fazia ela constantemente dar risada. E quando eu fazia, eu não sentia que eu estava sendo o meu completo natural. Porque eu me sentia muito espontâneo perto da minha família, mas eu não me sentia muito espontâneo perto dela. E aí ela falando aqui comigo e me veio essa lembrança de eu de repente me sentir um pouco mais duro, mais preso de estar com ela. E, às vezes até não me sentia eu mesmo em alguns momentos. E me lembrou uma outra coisa que uma vez o meu irmão me falou, dizendo assim: cara, quando você tá com ela você é de um jeito e quando você tá com a gente você é de outro. Como se a presença dela interfere um pouco a sua personalidade. E eu concordava com ele, embora eu não gostasse de admitir aquilo, porque é como se de alguma forma me passasse a ideia de que quando eu tô com ela, eu não sou aquilo que eu gosto de ser. Mas na verdade eu gostava muito de estar perto dela, só que eu não conseguia ser tão natural. E eu vou fazer uma referência que pode parecer um pouco nojenta, mas ela tem completo sentido. Quando você tá numa casa de um estranho, você precisa usar o banheiro para fazer o número 2, ou seja, para fazer merda, você não se sente tão à vontade. Porque você tá na casa de uma pessoa que não é perto, talvez não seja tão íntimo, você tem que ir lá fazer uma coisa que é desconfortável, você não se sente
sabe, tão natural assim, você fica meio apreensivo. Agora, por outro lado, quando você está no meio da sua família, não importa nem se não for a sua casa, mas você caga e você não tá nem aí. Basicamente é isso. Porque você está no meio de pessoas que você conhece, onde todo mundo sabe que você caga, onde todo mundo sabe que você vai lá no banheiro para fazer isso. E se eles precisarem, eles vão te zoar com isso e você tá tudo bem. Tipo, tá em família, todo mundo. Sabe? Isso não é nada. Porém, quando você tá perto de alguém que você quer agradar, que você quer se mostrar, ser uma pessoa, sabe? Porque você tá ali no meio de uma conquista, tudo aquilo que pode parecer de alguma forma constrangedora, você tenta evitar. Então, seja de fazer um cocô na casa de uma outra pessoa, até fazer piadas que de repente não vão cair muito bem ou que vão parecer idiotas. E aí, o que que eu, lá no passado eu entendi? Que a Isa e a família da Isa tinham um senso de humor que era diferente da minha família. Minha família, principalmente meu pai, faz piadas com coisas que não tem graça, mas é engraçado o jeito que ele quer, a emoção que ele quer passar através das piadas dele. Mas não são piadas exatamente que vão fazer você cair no chão e morrer de dar risada. Mas é interessante, é gostoso de ouvir porque ele está sendo autêntico, ele está sendo ele mesmo. E você acaba rindo, você acaba sendo contagiado com aquilo pela própria energia dele. Enquanto a família da Isa tem um jeito de contar piada que é muito engraçado para eles, mas que às vezes para mim não é o stand-up comedy. E a mesma coisa para ela com a minha família. Então demora um tempo até primeiro a gente entender qual é o tipo de qual o tipo de assunto que é engraçado em ambas as famílias. Isso falando só de família, mas quando você entende a família, você entende mais profundamente o que é engraçado para o seu parceiro. Então, a Isa às vezes dá risada de coisas que eu jamais daria risada. E não é porque é feio, é porque tipo não tem graça nenhuma. Porque eu não estou acostumado a achar graça daquilo que ela acha engraçado e vice-versa. Então, quando eu levemente identifiquei isso, eu falei, poxa, eu não vou contar coisas que só eu acho engraçada, porque não vai ter interação, ela vai me achar bobo. Se ela me achar bobo, ela vai perder a atração por mim. Então, isso é muito mais comum do que talvez você esteja ouvindo de mim agora. Talvez você já tenha passado por isso e não teve essa percepção. Agora, quando ela me falou isso hoje, sobre eu ser mais engraçado e ela querer aprender um pouco isso para aplicar um pouco isso na vida dela, no trabalho dela principalmente, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Depois de tanto tempo da gente vivendo junto, o meu natural com ela não é o mesmo natural que eu era com a minha família, mas é um natural que encaixa muito mais para mim, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Se eu for para casa dos meus pais, quando eu for fazer uma visita, eu voltar para o Brasil, eu sei que eu não vou ser a mesma pessoa, porque as piadas que eu vou fazer era do Evandro do passado. E eu tô tanto tempo longe que eu já me acostumei com o ambiente, da forma de contar piada. E por mais que às vezes quando eu converso com minha mãe, com meu pai, com a minha família, eu faço alguma piada e eles ainda dão risada, principalmente minha mãe, não é a mesma coisa, porque eu já estou muito tempo longe desse palco que é a minha família ali estar perto e ter essa resposta, né? Óbvio que pode ser que eu chegue lá e tudo isso volte de imediato, porque ainda tem uma lembrança na minha cabeça. Pode ser que sim, mas eu não espero. Já aqui, eu entendi que depois de tanto tempo com a Isa, hoje eu me sinto muito à vontade com ela. Hoje eu conto piada ruim, hoje eu conto piada boa, hoje eu sou mais espontâneo, hoje eu não tenho medo de ser visto de uma forma que nem sempre é atraente. Às vezes eu gosto de ser visto como um idiota, como um bobo, porque isso faz ela ficar descontraída, isso faz ela ficar relaxada, e isso me deixa relaxado também, porque eu tô sendo quem eu quero ser, o palhaço que eu quero ser. E isso era uma coisa que ela ouvia muito a minha prima, a minha mãe, todas as pessoas falando que eu fazia muito eles rirem demais e falavam isso pra Isa. E a Isa entendeu, cara, você é um palhaço, mas por que eu nunca vi esse palhaço? E eu falava assim, porque eu não me sinto à vontade de mostrar esse palhaço ainda pra você, porque é uma coisa muito minha e eu não sei ainda lidar com essa coisa do palhaço e de ser o seu parceiro, porque quando eu faço isso eu não me sinto atraente, eu só me sinto engraçado. E ela falou, tá, mas eu queria ver você nesse seu palhaço também. E
Aí me veio uma outra lembrança contando agora para vocês, que foi, eu sinto que foi ali, nesse momento da nossa vida, juntos, que eu comecei a me soltar de uma forma muito diferente da que eu estava tentando me soltar. Antes eu fazia um certo esforço, porque eu, de novo, eu queria ser engraçado, mas não deixar de ser atraente para ela. E aí eu lembro que um dia eu falei, mano, eu não aguento mais assim, eu preciso voltar com esse meu palhaço. Eu preciso voltar com esse cara engraçado que eu sou. Que eu ainda não tenho isso aqui dentro do YouTube. E eu espero que ao decorrer, talvez não aconteça isso no desafio, mas ao decorrer do tempo eu possa mostrar um pouco mais esse cara palhaço que eu sou. Esse lado que mistura um pouco da minha cultura pernambucana, que vem por parte de pai, que fala um pouco mais torcido, tira o Zé, fala uns negócios meio assim, não é nem mineiro, é meio pernambucano mesmo. Memo, tá vendo? Memo é uma coisa muito pernambucana. E eu tento falar um pouco mais correto aqui para que todo mundo entenda. Mas eu tenho esse lado um pouco pernambucano que quando eu tô mais solto, mais leve, eu acabo indo para esse lado, que é mexer um pouco na estrutura das palavras, flexioná-las de um jeito um pouco mais pernambucano mesmo, memo. E E aí eu lembro um dia que eu e a Isa a gente tava conversando e aí eu falei que eu imitava um velho. E ela falou, como é que é? É, eu imito um velho, eu sei imitar um velho, que eu criei um personagem na minha vida e esse velho, ele tem uma voz meio assim, que fala desse jeitinho, não sei não sei das quantas. Aí, tô começando a me soltar aqui já. E ela começou a morrer de dar risada na cama, ela não parava de dar risada, ela começou a chorar de dar risada. E quando eu fiz isso, eu quebrei um pouco com essa minha ideia de que ser um palhaço não é bom na relação. Eu fui falando, nossa, mas ser palhaço é tão bom, olha o quanto eu fiz ela dar risada, olha o quanto ela tá relaxada, olha o quanto ela tá gostando de estar mais perto de mim, porque eu não conseguia fazer esse tipo de associação. E eu sei que tem algumas pessoas nas relações, principalmente no começo das relações, que têm uma dificuldade de se mostrarem de fato, de estarem nus para a relação, nus de personalidade, porque a gente sempre tem a vontade de mostrar a nossa melhor parte. E a nossa autenticidade às vezes é deixada de lado para que a outra pessoa veja só o modelo, ou veja só a pessoa que sabe se portar, a pessoa que fala certo, a pessoa que não perde a força, sabe? A pessoa que não perde o jeito. Só que por outro lado, se você está sempre nessa energia, você não é uma pessoa verdadeira. E a pessoa sente isso, a outra pessoa vai sentir que você não está sendo verdadeiro. Então, quando você faz piada, quando você brinca, quando você é você mesmo, quando você fala o que você está pensando, por mais que às vezes você possa cometer um erro aqui, um erro ali, falar alguma besteira, você consegue se desculpar e entender que de repente o que você falou foi, né, mal interpretado e você consegue dar um jeito naquilo. Mas quando você se politiza demais, você toma muito cuidado com aquilo que você está tentando mostrar para os outros, você deixa de ser autêntico. E essa autenticidade, ela distancia, essa falta de autenticidade, ela distancia as pessoas de você. Porque elas não estão vendo de fato quem você é, elas estão vendo de fato quem você está querendo se mostrar. Mas nem sempre o que você está querendo mostrar é de fato você. Então, precisa ter um equilíbrio, assim, de saber se portar em certas situações, de saber o que tem que ser dito em certos lugares, em certas situações, mas também de trazer a tua espontaneidade e não ter medo de errar. A ideia do julgamento é quando você pensa que a outra pessoa vai te julgar por aquilo que você é. E aí você tenta ser algo que você não é para que você não receba julgamento da outra pessoa. Só que aí que tá, pode ser que a pessoa não pronuncie o julgamento sobre você, mas ela vai estar te julgando de qualquer forma. A questão não é a pessoa te julgar ou não te julgar, é como você se importa com isso. E acima de tudo, como você procura ser autêntico mesmo com o julgamento dos outros. Porque se você é autêntico, as pessoas vão te julgar pela tua autenticidade. Vão ter pessoas que vão adorar, vão ter pessoas que não vão gostar.
Agora, se você não é autêntico, vai ter pessoas que vão adorar a sua não autenticidade e vai ter pessoas que não vão gostar da sua não autenticidade, porque querem mais proximidade com você. Mas você não se mostra quem de fato você é, elas não conseguem ter essa proximidade. Enquanto as pessoas que talvez vão adorar a sua personalidade não autêntica, elas vão gostar disso só porque para elas é interessante, mas também pode ser que não tenha um núcleo verdadeiro nessa relação. Por quê? Porque falta autenticidade. E se às vezes é construído algum tipo de interação dentro desse campo de superficialidade, de não autenticidade, é construído de forma que não tem embasamento, não tem fundamento. Então, quando você cansar de ser desse jeito, simplesmente aquela relação vai deixar de existir. Então, aqui vai um conselho para você que talvez esteja nessa posição, ou num relacionamento, ou num trabalho, ou na vida, ou com algum amigo, enfim, se você está nessa posição onde você não se sente autêntico em ser você mesmo, em falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e você sente que você não é a versão melhor que você poderia ser porque você tem medo de ser julgado, eu vou te dizer, ótimo. Primeiro ponto é você ter essa consciência. O segundo ponto é entender dentro de você o porquê que você está fazendo assim. É uma proteção? O que que é? O que te incomoda em você ser o que você de fato é? Em você falar o que você sente, o que você pensa? Depois que você entende o núcleo, você começa a trabalhar nessa mudança. E essa mudança, ela é simples, porém não é fácil. Por que que ela é simples? Porque para você começar a mudar isso dentro da sua vida, você precisa se expor a momentos onde você é autêntico. Então você vai ter que falar aquilo que você não está acostumado, mas vem de dentro de você. Você vai ter que se mostrar de uma forma diferente, que não é a forma que você está se acostumado, porque você está tomando todo o cuidado para não se mostrar de fato quem você é. E você vai passando por esses pequenos momentos de exposição da tua autenticidade. Você vai se chocar em alguns momentos com isso, porque, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso, agora eu vou fazer, ou nunca falei desse jeito, agora eu vou falar. Mas aos poucos, o seu cérebro vai entendendo que você não vai morrer por isso. E aí as suas relações vão melhorando, você vai se sentindo mais à vontade, você vai se sentindo mais você, mais autêntico. E tudo fica mais leve, porque você está sendo você mesmo, você para de estar tenso. Isso transformou a minha relação. Então hoje em dia eu faço a minha namorada dar muita risada. Não é sempre. Às vezes eu conto coisa para ela achando que ela vai dar muita risada, ela não dá risada nenhuma. Às vezes eu conto uns negócios que eu acho que não vai dar em nada. E aí ela morre de dar risada. E tem vezes que eu quero ser palhaço, tem vezes que eu não quero ser palhaço. E ela dá risada e não dá risada. Então assim, não importa, mas pelo menos eu tô sendo autêntico. Ela tá conhecendo uma parte minha que é quem eu sou. Não é sobre mostrar aquilo que eu quero que ela veja sobre mim. É sobre mostrar todas as partes. As partes às vezes que eu não estou muito bem, as partes que às vezes eu estou meio triste, eu estou feliz, eu estou empolgado com alguma coisa, ela não está, ou vice-versa. É ser transparente e verdadeiro. E um último ponto, que talvez eu possa até gravar um vídeo sobre isso. Como é que a gente expõe para o outro que a gente não está feliz, ou que a gente não está muito bem, ou que a gente está chateado com alguma coisa? Ou que alguma coisa que a pessoa fez, ou que alguma coisa que a pessoa causou na nossa vida não fez com que a gente ficasse tão feliz, ou que trouxe tristeza para o nosso coração. Porque um problema para mim também era desapontá-la. Ela falar, olha, tal coisa que você fez eu não gostei muito. Porque eu sentia que se eu desapontasse, eu dissesse que ela está me desapontando, ela ia se afastar de mim de alguma forma. Então teve muitas coisas aí que eu fui curando dentro de mim e também curando dentro da minha relação com ela. Foi preciso me expor nessas situações para que de fato eu conseguisse resolver. Mas hoje, só hoje, vamos ficar fixo aqui para concluir só nessa parte da autenticidade, principalmente dessa questão da comédia. Então, meu amigo, minha amiga, seja você mesmo, seja comédia, fale besteira, não tenha medo de ser julgado porque você vai. Mas se você for julgado pela tua autenticidade, pela tua verdade, é muito melhor do que você ser julgado por aquilo que você não é. Então, não tenha medo de errar, mas seja você.
Seja você, porque esse é o melhor remédio que a tua alma precisa. Ser autêntico. Seja você. E você é único. Você é único. Não tem ninguém na face desse mundo, desse universo, que se pareça com você. Então, viva a sua vida. Viva do jeito que você sente que você tem que viver. Respeite os outros, com certeza. Mas respeite a si mesmo. Você, acima de todo mundo, merece o maior respeito desse mundo. Então, respeite quem você é, o que você sente, o que você sabe, o que você entende e como você vê o mundo. E as outras pessoas pode ser que não gostem da forma como você vê o mundo e vê suas coisas e sentem o que você sente, mas elas também precisam te respeitar. Desde que não haja desrespeito e nem nenhuma forma de machucar as outras pessoas, seja quem você é, seja autêntico. Vai te fazer muito bem. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito legal falar sobre isso. Vejo vocês amanhã. Tamo junto.